Ano. Então, hoje eu vou fazer a correção rapidamente aqui da prova, tá? E dar as instruções aí para vocês produzirem o trabalho do bimestre, tá? Então, a 1, galera, mostra uma imagem que tem no livro, né? E tá perguntando por quais motivos a Holanda ocupou o Nordeste brasileiro. Então, a Holanda, pessoal, ela ficava com financiamento, né? Emprestava dinheiro, tal, para o senhor de engenho fazer a o engenho propriamente dito, e depois ele comprava o açúcar pronto para vender na Europa. Só que a produção ficava a cargo dos portugueses aqui no Brasil. Então, para dominar toda a produção de açúcar do começo ao fim, foi por isso que a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro, tá? 2. Explique o que foi a União Ibérica e a relação dessa com a invasão holandesa no Nordeste. Então, pessoal, a Holanda era amiga de Portugal, né? Nesse processo aí, coisa e tal, inimiga da Espanha. Só que o Felipe ele acaba virando rei da Espanha e de Portugal. Então é um momento, a União Ibérica, que Portugal e a Espanha é o mesmo reino, sobre o governo da Espanha. E aí a Holanda não gostou disso. Por quê? Porque a Espanha era inimigo dela. Então, para tentar dar uma ferrada no inimigo na Espanha, né? E controlar o plantio de açúcar aqui no Brasil e toda a produção, eles invadiram o Brasil, tá? Então foi para dar uma cutucada na economia agora espanhola, que antes era portuguesa, né? Então, na verdade, foram dois motivos. Um foi por questão política, né, para ferrar mesmo o inimigo Espanha, e outro foi para controlar aí toda a produção de açúcar. O que é uma monarquia absolutista? A monarquia absolutista, pessoal, é aquela onde o rei ou a rainha tem todo o poder do mundo, né? Então ele pode mandar matar alguém se ele quiser, fazer uma guerra com alguém se ele quiser. Então o rei é absoluto, não tem parlamento, não tem ninguém que ajuda ali a governar. É o rei mandando sozinho, tá? Lembrando que hoje, pessoal, talvez a Arábia Saudita, né, seja o único país aí que tem uma monarquia absolutista hoje. E aqui era para colocar, galera, se você acha que era Tupi ou Tapuia, né? Então, então Tapuia tá peladão, cheio de arma, tal, né? A 2 é uma mulher tupi, vestida, com criança, bastante sinal de civilização, engenho lá no fundo, né? O 3, galera, também é um tupi, tá vestido, né? E a 4 é uma mulher tapuia, carregando perna humana, mostrando uma visão bem selvagem dela, tá? Explique o que é balança comercial favorável e balança comercial desfavorável. Balança comercial, galera, é a diferença, uma conta de menos entre o que o país exportou e importou, tá? Essa conta, né? Então, por exemplo, sei lá, o Brasil exportou 50 bilhões e importou no mesmo período 40 bilhões. Então o Brasil teve um superávit, um lucro de 10 bilhões. Tá? Se fosse o contrário, a gente comprasse mais do que vendesse, né? Seria uma balança comercial deficitária, um déficit negativa. Tá? Então, balança comercial é a diferença entre exportação e importação. Ó, a relação entre o senhor de engenho brasileiro e os holandeses, né, que comandaram a invasão ali do Nordeste, mudou muito durante o período da invasão. O que aconteceu, galera? No início, os portugueses deviam muito para Portugal, coisa e tal, né? E aí os holandeses invadiram. E essa dívida não ia ser cobrada, porque era com Portugal, não com a Holanda. Então, no começo, os senhores de engenho até lucraram ali tal com a invasão holandesa. Só que com o tempo, galera, a Holanda começa a cobrar imposto. E aí esses senhores de engenho começam a ficar endividados, mais a questão religiosa, eles eram católicos, a Holanda protestante, e aí começa os senhores de engenho a ficar contra a Holanda. Então são eles que vão armar tropas, tal, mais o governo português, e expulsar os holandeses do Brasil, tá? Então no primeiro momento, os senhores de engenho até gostaram, né, da invasão holandesa, só que depois acabaram se tornando inimigos. Mudou, né? Trabalho, galera. Já estão
careca de saber mais do que eu aí como fazer o trabalho, né? Capa, sumário, introdução, conteúdo, conclusão e bibliografia. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão escolher uma revolta do Brasil colônia. A gente teve várias, tá? Revoltas de índios contra os portugueses, revolta de escravos, né? Revolta da cachaça, por exemplo, revolta do Maneta lá na Bahia, a própria Inconfidência Mineira do Tiradentes. Então, galera, vocês vão escolher uma revolta que ocorreu no período que o Brasil era dominado por Portugal, tá? E você vai fazer seu trabalho sobre essa revolta. Quando terminar, galera, a mão, fotografem, capa, tudo, né? E coloquem no Moderna Compartilha. Lembrando que vocês têm até o dia 20 de novembro para terminar isso, tá? Tem 2 semanas para fazer, mas não deixem para a última hora, beleza? Então é isso, pessoal. Tem o trabalho agora para ser feito, né? Semana que vem a gente tem videoconferência e mandem ver no trabalho, ok? Então a gente se vê na quarta na nossa videoconferência de história. Um abraço e boa aula para todos, tá?